Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a confissão, que é um meio de prova previsto lá no nosso Código de Processo Penal. Bora lá então? Primeira coisa, a gente tem que falar o que é confissão. Qual é o conceito de confissão? O que significa confessar a prática de um delito? Confissão é a aceitação por parte do imputado da infração penal. É a aceitação por parte do sujeito passivo, aqui da nossa relação processual penal, de que de fato foi ele o autor daquele delito, que foi ele o partícipe daquele delito. E o acusado, ele faz isso perante a autoridade judiciária ou policial. Então a confissão, ela nada mais é do que o reconhecimento feito pelo imputado da sua própria responsabilidade. Ele reconhece a sua autoria ou participação naquela prática delitiva. Confessar é aceitar, é reconhecer que você é o autor ou partícipe daquela infração penal, ok? Dentro dessa discussão sobre confissão, a doutrina ela faz uma classificação acerca das diversas espécies de confissão que poderiam existir aqui dentro do nosso Código de Processo Penal. Então essa classificação aqui ela é dividida da seguinte maneira. Uma primeira espécie de confissão existente no nosso Código de Processo Penal seria a confissão extrajudicial. O que é uma confissão extrajudicial? Ora, é feita fora do processo penal. Por exemplo, é aquela confissão realizada lá em sede de inquérito policial. Estando fora do processo penal, no curso da instrução criminal, ela é dita extrajudicial. E o artigo 199 do Código de Processo Penal diz o seguinte, que a confissão, quando feita fora do interrogatório, aqui é fora já de sede judicial, será tomada por termo nos autos, observando o disposto no artigo 195 do Código de Processo Penal. Então, quando a confissão, por exemplo, for realizada em sede de inquérito policial, ela deverá ser renovada em sede judicial. O juiz vai questionar o acusado acerca daquela confissão e aí ele deve responder, confessar novamente em sede judicial para que essa confissão aqui possa valer, ok? Uma segunda classificação da confissão é a chamada confissão judicial, que aí é aquela feita perante a autoridade judiciária, já em sede de instrução processual e na presença do defensor do acusado. É aquela que é realizada, por exemplo, no momento do interrogatório do acusado, já em sede judicial. Então, quando ele confessa perante o juiz, já em sede judicial, a confissão é chamada de judicial. Uma terceira espécie de confissão ainda é a chamada confissão explícita, que é quando o acusado confessa a prática do fato sem dúvida nenhuma. Ele simplesmente fala, olha, fui eu que pratiquei esse determinado delito, e dá todos os detalhes acerca da prática delitiva. Ele confessa de forma explícita, ele não deixa nenhuma dúvida acerca daquela confissão. Ele fala, fui eu, foi assim, assim e assim que aconteceu o delito. Uma outra espécie de confissão ainda é a chamada confissão implícita, que aqui pela doutrina é classificada com aquela quando o acusado paga a indenização. De repente, o delito, além da prática delitiva, ele causou algum dano de ordem patrimonial para a vítima. Então, quando ele vai lá e paga essa indenização, presume-se que ele teria confessado a prática delitiva. Ora, se ele está pagando a indenização, se ele está pagando os danos decorrentes daquela prática delitiva, quer dizer que ele também foi o autor da prática delitiva. Então, cuidado que no processo penal, essa confissão aqui implícita, ou seja, quando paga a indenização, ela não tem qualquer valor aqui para o nosso processo penal, ela não tem valor nenhum para a gente. E por que isso? Ora, você não pode presumir que o sujeito seja o autor da prática delitiva simplesmente porque ele pagou uma indenização. Você já estaria considerando ele culpado em razão de um pagamento realizado em outra esfera. Então essa confissão implícita, ela não é aceita pelo processo penal brasileiro, ok? Uma outra espécie ainda de confissão é a chamada confissão simples, que
que é quando o réu ele confirma os fatos narrados na inicial acusatória. Olha, de fato foi isso que aconteceu. Tudo que o Ministério Público e o querelante falaram ali na peça acusatória tá correto, tá certo, foi isso aquilo que aconteceu. Ele confirma o que foi narrado na peça acusatória. Uma outra espécie ainda é a chamada confissão complexa, que o réu aqui, ele confirma vários fatos delitivos que são objetos daquele processo. De repente, na inicial acusatória, foram apontados a prática de vários fatos, não somente de um delito, mas de vários delitos. O réu confessa todos, por isso que é dita complexa, que daí é mais de um, é diferente da simples, que seria um, aqui a complexa é mais de um fato. Ele confessa todos, ele fala, realmente, cometi todos esses delitos aí narrados na inicial acusatória. Por sua vez, a chamada confissão qualificada é aquela que o acusado confessa, ele confirma a prática do delito, porém, ele diz que praticou aquele delito acobertado por uma excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade. Então vejam que na qualificada, o acusado, ok, ele reconhece a prática delitiva, mas ele diz, por exemplo, que praticou aquele delito em legítima defesa, ou em estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, uma excludente de ilicitude ou uma excludente de culpabilidade. Então, confessa, mas inclui um algo a mais aqui. Pratiquei o delito acobertado por uma excludente de ilicitude ou culpabilidade, ok? Uma outra espécie ainda de confissão é a chamada confissão ficta, que ocorre quando o acusado ele não contesta os fatos que foram imputados contra si. Então, todos lá os fatos narrados na inicial acusatória, o acusado não fala nada. Ele também não diz que foi ele, mas também não diz que não foi. Ele fica silente a respeito daquele fato. Ele não contesta aquilo que foi imputado contra ele. Muito cuidado com essa chamada confissão ficta aqui e o artigo 198 do Código de Processo Penal. 198 do Código de Processo Penal diz o seguinte: o silêncio do acusado não importará confissão. Ou seja, se o acusado ele não contestar os fatos que lhe são imputados na inicial acusatória, você não pode presumir que ele está confessando. Se ele se manter silente, esse silêncio não vale como confissão. Por esse motivo, essa confissão ficta, ela também não é amparada pelo nosso Código de Processo Penal. Porém, aí vem a parte final do artigo 198, que diz o seguinte: mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento de juiz. Ou seja, o que o artigo 198 quer dizer pra gente? Quer dizer que o silêncio não importa a confissão, mas o juiz poderia levar isso em conta na hora de proferir um decreto condenatório. Por exemplo, falar, claro, corroborar com outros elementos de prova e complementar. Olha, como o acusado ele não contestou, não apresentou nenhuma objeção ao que foi narrado na peça acusatória, então vamos presumir que ele aceitou aquela imputação que estava sendo feita. É isso que essa parte final aqui do Código do artigo 198 quer dizer pra gente. A pergunta é: essa parte final aqui foi recepcionado pela Constituição Federal? Ou seja, o silêncio do acusado pode ser utilizado contra ele, não como confissão, mas como uma presunção para confissão, que pode auxiliar na formação do convencimento do juiz. O silêncio pode auxiliar no convencimento do juiz? Foi recepcionado isso aqui pela Constituição? E a resposta, gente, é claro que não. Essa parte final aqui, ó, do artigo 198, podem riscar que ela não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. O silêncio do acusado não presume que ele é culpado por aquele delito, que ele foi o autor ou partícipe daquela infração penal. Então, a primeira parte, óbvio, continua valendo. O silêncio do acusado não importará a confissão. E isso não vai poder auxiliar no convencimento do magistrado. Ok? Então, muito cuidado. A confissão ficta ela não existe e cuidado com essa parte final aqui do artigo 198 do Código de Processo Penal. Ok?
E ainda nós temos uma outra espécie de confissão, que agora está bastante na moda, tá? A gente pode ver aí bastante sendo utilizado na Operação Lava Jato, que é a chamada confissão delatória, que você confessa a prática do delito e ainda delata terceiros. Chamada delação premiada, chamamento de corréu, é a confissão delatória, que além de você confessar a prática do delito, você fala, olha, cometi esse delito, reconheço o que está sendo narrado na inicial acusatória, porém não fiz isso sozinho, teve mais fulano, ciclano e beltrano que participaram dessa ação delitiva comigo aqui. Então essa aqui também é a chamada confissão delatória. Você confessa, mas delata também terceiros envolvidos na atividade delituosa, ok? Então essa aqui é a classificação da confissão. Vejam que a gente tem diversas espécies aqui de confissão, algumas, claro, não sendo adotadas pelo nosso Código de Processo Penal, mas que merecem ser discutidas doutrinariamente, ok? E quais são as características da confissão aqui realizada? Primeira coisa, a confissão ela é um ato personalíssimo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela somente pode ser realizada pelo acusado. O acusado ele não pode conferir poderes a terceiros para que os terceiros confessem por ele, nem mesmo para o seu advogado. Ele não pode outorgar uma procuração para o advogado falando, olha, vai lá e confessa por minha prática delitiva. Não. A confissão ela é um ato personalíssimo. Somente o acusado pode realizá-lo. Ele, de forma pessoal, vai lá e confessa. Você não pode delegar essa função aqui da confissão para terceiras pessoas, nem mesmo para o advogado. E a pergunta que surge aqui é, se houver concurso de agentes, a confissão de um influencia na situação dos outros? Se um confessar, quer dizer que os outros confessaram também? Presume-se que um confessando, os outros também estão confessando? Claro que não, né, pessoal? Se a confissão ela é ato personalíssimo, quer dizer que se um confessar, não, essa situação não vai interferir na questão dos demais. Se um confessa, os outros permanecem na situação que estão, a não ser que eles também queiram confessar a prática delitiva. Então, no caso de concurso de agentes, a confissão por parte de um não interfere na confissão dos demais, na situação dos demais. Cada um deve confessar por si. Vejam que se eu não posso delegar para terceiro, quer dizer que no concurso de agentes também não vai poder ocorrer essa situação aqui, ok? Uma outra característica ainda é que a confissão ela deve ser um ato livre e espontâneo. O que quer dizer um ato livre e espontâneo? Quer dizer que eu não posso ter qualquer tipo de constrangimento, seja físico ou moral, sobre o acusado. Eu não posso ir lá falar, olha, mas se você confessar, vai ser reduzida a tua pena. Mas se você confessar, de repente, você pode vir até ser absolvido. Mas se você confessar, você vai acabar livrando alguém dessa confusão. Veja que eu não posso exercer nenhum tipo de constrangimento no acusado, seja físico ou moral. E além disso, eu tenho que, antes do acusado confessar, se de repente ele chegar lá e falar, quero confessar, você tem que alertar ele de todos os direitos constitucionais, inclusive de permanecer calado. Se ele não quiser falar nada, tudo bem. Mas antes de confessar, ele deve ser alertado sobre todos, informado sobre todos os seus direitos constitucionais. Então, eu não posso exercer nenhum tipo de constrangimento físico ou moral para que o acusado confesse a prática delitiva. A confissão ela tem que ser livre e espontânea. É por isso que a doutrina critica bastante o instituto da delação premiada. Porque em razão dos inúmeros benefícios que podem ser obtidos pelo agente que delata os demais, além de confessar a prática delitiva, ele delata os demais, a doutrina aqui entende que haveria um certo constrangimento moral para que o sujeito pudesse delatar os demais. Mas isso é assunto para uma próxima aula, mas claro, já fica a crítica aqui da doutrina. Então essa é a segunda característica da confissão. Uma terceira característica da confissão é que ela é um ato retratável. O que é um ato retratável? Quer dizer que o acusado, após confessar, ele pode voltar atrás.
De repente ele confessou, aí passa uns 2 dias, ele se arrepende e fala, putz, não deveria ter feito aquilo. Vou lá, quero me retratar, não era bem isso que eu queria falar, foi tudo diferente. O acusado, então, ele pode se retratar, ou seja, voltar atrás na sua confissão. Porém, essa retratação aqui é relativa, ou seja, a retratação ela não vincula o juiz, que ele pode sim usar a primeira confissão no momento da sentença. Se de repente, com o contexto probatório, com o conjunto probatório, ele perceber que a confissão foi válida, foi real, o acusado ele se retratou simplesmente porque ele se arrependeu, de repente bateu aquele arrependimento de última hora, putz, não devia ter falado, vou me complicar, devia ter ficado quieto. Só o juiz perceber com o restante do conjunto probatório que a primeira confissão ela foi real, foi assim de livre, espontânea vontade, e de fato o acusado ele é o autor do delito, o juiz ele pode se utilizar sim da primeira confissão, ainda que o acusado ele tenha voltado atrás no seu intuito, ok? Então, essa retratação aqui ela tem um valor relativo, o juiz pode considerar ela ou não. Até o artigo 200 do CPP fala o seguinte: a confissão será divisível e retratável sem prejuízo do livre convencimento do juiz fundado no exame das provas em conjunto. Então o juiz faz, claro, aquela análise de todo o conjunto probatório e pode sim vir a utilizar a primeira confissão, ainda que ela tenha sido retratada, ok? Uma outra característica da confissão é que ela é um ato divisível. Como assim um ato divisível? Duas vertentes aqui. Primeira delas é que o acusado pode confessar a prática de somente um delito. Por exemplo, de repente o Ministério Público imputou a ele a prática de 2 delitos na peça acusatória, mas ele só reconhece um. Ele confessa, fala, olha, aquele delito de fato fui eu que pratiquei, mas o segundo, não, nem sei que delito é esse. Esse aí não fui eu que pratiquei, não reconheço essa responsabilidade. Reconheço a responsabilidade do primeiro, agora do segundo, não. Então, o acusado ele pode dividir a confissão dele. Ela pode reconhecer parte da imputação que está sendo feita e outra parte ele pode não reconhecer. Uma segunda visão sobre essa característica do ato divisível é que o juiz também pode considerar apenas partes da confissão do acusado. De repente, naquela confissão lá qualificada, como a gente falou, o acusado ele confessa, mas aí ele inclui uma excluindo ilicitude e culpabilidade. Ora, o juiz pode afastar a questão da excluindo ilicitude e culpabilidade, analisado, claro, todo o conjunto probatório, e considerar somente a confissão do acusado. Então, ela é um ato divisível, porque o acusado ele pode reconhecer somente um delito e de repente outro não, e o juiz ele pode considerar somente parte dessa confissão e outra parte pode ser afastada, ok? E essas são as características, então, da nossa confissão. Veja, um ato personalíssimo, livre e espontâneo, divisível e retratável, ok? E qual é o valor probatório dessa confissão? A confissão ela é considerada a rainha das provas, ou seja, prevalece sobre todas as demais? Uma vez feita a confissão, preciso realizar outras provas ou posso determinar o afastamento das outras provas e utilizar somente a confissão para condenar esse sujeito? A confissão tem valor probatório absoluto? Claro que não, pessoal. O artigo 197 do Código de Processo Penal diz que o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova e para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre elas e esta existe compatibilidade ou concordância. Então, hoje, a confissão ela não é mais considerada a rainha das provas. No sistema de provas tabeladas, tarifadas, em que eu tinha valor já tarifado para cada prova, a confissão ela era considerada a rainha das provas. Hoje a confissão ela não é mais considerada a rainha das provas. Por esse motivo, a simples confissão não permite que o juiz não determine a produção de demais provas do processo.
Não é porque o acusado confessou que o juiz vai afastar todos os outros meios de prova existentes. Não, ele tem que continuar ouvindo testemunhas, de repente realizar exame de corpo de delito, acareação, reconhecimento de pessoas e coisas. Todos os outros meios de prova que poderão ser realizados no processo devem ser realizados. A confissão por si só, ela não afasta os outros meios de prova, a produção de outros meios de prova. Então, o valor probatório da confissão é relativo, ou seja, ela deve ser analisada com o conjunto probatório realizado, produzido naqueles autos. Então, cuidado com isso aqui, que apesar do sujeito confessar, a confissão não é mais a rainha das provas, ok? E para fechar essa questão da confissão aqui, a gente tem que mencionar a questão da circunstância atenuante prevista lá no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Não do Código de Processo Penal. O artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal diz que são circunstâncias que sempre atenuam a pena, ou seja, vão reduzir a pena do acusado, ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Ou seja, a confissão, além de ser um meio de prova, acarreta na atenuação de pena do agente. Se o agente confessar de forma livre e espontânea e reconhecer a autoria ou a participação daquele determinado fato, se vier a ser condenado, o juiz vai aplicar essa atenuante de pena aqui. Então, a pena dele vai vir a ser reduzida. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a confissão prevista lá no nosso Código de Processo Penal. Ok? Muito obrigada e tenham bons estudos.